Acorda, menina, acorda, menina! Começando mais uma quinta-feira aqui no nosso Educa Recife, com a aula de Geografia. É com o professor Gilson Soares, o rapaz do rostinho lindo, abrilhantando a sua quinta-feira pela manhã, sexto ano, a nossa disciplina geográfica. Olha a Midian aqui fazendo a interpretação de Libras da nossa aula, deixando ela mais acessível. Hoje vamos trabalhar as categorias basilares da geografia. Já eu digo que significa esse termozinho, mas sempre tem os recados dos inícios das nossas aulas. Porque você pode acompanhar a gente aqui pela tela da TV Nova Nordeste, e ao 22.4, chegando todas as manhãs, a partir das 7h30, iniciando aí as aulas do sexto ano. Se perdeu ao vivo, vai ter a reprise. Avisa que tem a reprise neste mesmo canal a partir das 2 horas da tarde. Aí você assiste a sua aula de geografia da quinta-feira. Olha só, hein? Se tem a tela da TV Nova Nordeste, também tem o canal no YouTube. Então você pesquisa Educa Recife, tudo junto. Se inscreve lá no nosso canal, vai ter a playlist do sexto ano. Aí você vai encontrar todas as aulas disponíveis para você da semana, do mês, do bimestre, do ano. Tem até as aulas do ano passado, enfim, é uma festa, né? Se tem a tela da TV Nova Nordeste, tem o canal no YouTube, também tem o aplicativo do Educa Recife. Eita, Juninho, acho que hoje dá, viu? A voz tá meio estranha ainda, o negócio tá meio fanhoso, mas dá para fazer o guerre aqui do... Olha aí, eu piscando porque o QR Code aí na sua tela, para você posicionar a câmera do seu celular. Vamos ver se aguenta, meia hora, vê se Juninho. Vamos lá. E aí, encurta as distâncias, em vez de você pegar seu celular, loja de aplicativos, Educa Recife, você pegou o leitor de QR Code, posicionou aqui, já jogou você direto à página para você instalar o Educa Recife, que é na sua mão, no seu celular, tablet. Você pode assistir aonde quiser, na sua escola com seu professor, pode, também em casa, deitado no sofá, naquela rede preguiçosa para deitar. Em minha volta, sinfonias de pardais, ou então você lá no terraço da sua casa, enfim, você pode assistir. Quem vai estar hoje interagindo, Tereza, no aplicativo do Educa Recife, é o professor Luciano. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente tá aqui no chat, o professor Gil já deu todos os avisos. Então a gente tá aqui no chat. Qualquer pergunta, qualquer comentário, você deixa aqui no chat para que eu possa ler e passar aqui para o professor Gilson, que vai trabalhar isso com vocês ao vivo. E enquanto o professor Gilson está dando a aulinha dele, está trazendo o conhecimento para as menininhas e os menininhos, eu estou tomando meu cafezinho. Rimou, professor? Aí, até os vidros hoje ficando mais limpos, Juninho. Que coisa boa, hein? Então, categorias basilares da geografia. Boa, Jonas. O que é uma categoria basilar? Quando a gente está lá construindo uma casa, vai construir um edifício. O que é que a gente faz primeiro? Chega lá os equipamentos e começa o quê? Se for um prédio, um edifício, vão bater estacas, né? Vai estar lá batendo estacas, pá, para pegar lá o subsolo, aquele solo mais rígido, né? Para dar firmeza. Então, ou seja, quando você vai construir uma casa, você não, né? Seu pai, sua mãe, não sei, mas no futuro, né? Quem sabe, né? Você vai fazer primeiro o que naquela casa? A base, né? Ou alicerce, que vai dar o quê? A estrutura daquela casa. Então, ou seja, se é uma categoria base lá da geografia, então o que é a base? Aquilo que vai estar ali fazendo a base da ciência geográfica, estruturando a nossa ciência geográfica. Então, vamos entender um pouquinho disso, mas antes iniciamos aqui com uma imagem. Olha aí na sua tela o rapaz, olhando aqui uma paisagem bastante linda, né? Olha só as colinas,
as serras, e o rapaz aqui olhando aquela paisagem, também tem as nuvens no céu, esse contraste lindo, uma paisagem maravilhosa, mas muitas vezes o ser humano, melhor dizendo, quando encontra uma determinada paisagem, que a gente já falou sobre isso, ele vai lá e o quê? E altera essa paisagem. Então, lê comigo, ó, o ser humano altera o ambiente em que vive, para aí executar das demais tarefas possíveis, atrás de um objetivo que ele vai estar ali almejando. Esse objetivo pode ser o quê? Para uma vantagem econômica, pode ser também o quê, ó? Por uma questão de um maior conforto, pode ser também o quê? Sexto ano, almejando aí o progresso. E tudo isso aqui, ó, você deve se perguntar que atividades vão proporcionar isso. Que atividades proporcionam isso? Não, relembrando, a gente fez uma aula aqui, sexto ano, e falamos sobre a questão que, do trabalho, o ser humano, através do trabalho, alterando os ambientes em que ele vai estar vivendo, alterando as paisagens. Pode ser a questão das construções, beleza, os edifícios, casas, pode ser a escola, hospital, enfim, dos mais variados tipos possíveis. Pode ser uma ponte transitando ali por cima de um corpo hídrico, pode perfurar uma barreira geográfica, uma barreira topográfica, para fazer um túnel, facilitando o deslocamento das pessoas naquele ambiente, enfim. Pode ser tanto visando um conforto, uma vantagem econômica, na questão também do progresso. Mas aí quais são essas atividades que vão proporcionar isso, sexto ano? Olha aqui, ó. A primeira que a gente já traz ali na sua tela, o corte de árvores. Então é comum a gente ver cenas como essas nos grandes centros urbanos, em que a gente vai tirar essa camada natural para construir ali, para passar por cima uma camada mais impermeável. Então, seja, corte de árvores já faz remeter à questão de desmatamento. Não fica apenas limitados à questão do grande centro urbano. As áreas rurais também passam por isso, né? Naquela questão das atividades agrícolas, né? A agricultura, a agropecuária. E aí o que é que não acaba ocorrendo? A questão do reflorestamento. Vai lá, tira-se uma grande quantidade de árvores de um determinado local e não se tem aquela preocupação de replantar, colocar uma nova espécie ali para que ela possa se desenvolver e manter ali aquele equilíbrio no ambiente em que vai estar ali se localizando. Se tem a questão do corte de árvores, olha aqui, ó, a construção também de edifícios. Aí sim a gente já partiu para uma questão de um ambiente mais urbanizado. Claro que a gente tem lá na área rural, muito atrelada àquela questão da Revolução Verde. Se lembra que a gente falou lá no início do ano sobre a Revolução Verde, mecanização do campo, né? A substituição do trabalhador rural pelo maquinário. Então, uma máquina só desenvolvendo um trabalho que precisaria de vários trabalhadores. Aí já tem toda aquela questão de êxodo rural, daquela questão do modo de produção, né, trabalhista, que é alterado naquele ambiente rural e também chegando aos impactos ambientais. Porque se você vai ter ali o maquinário, vai ter o quê? Vai ter a produção e emissão de gases na atmosfera, né? Se você está intensificando aquela produção, você vai utilizar produtos para que aqueles vegetais, aquelas frutas venham a se desenvolver melhor. Então, quando a gente fala, por exemplo, na questão dos agrotóxicos, o que são os agrotóxicos, né? Contamina tanto os vegetais
como o solo que está ali, os animais presentes naquele ambiente. Então, ou seja, você vê que uma coisa vai se levando a outra. E se não tiver um negócio controlado, o negócio vai se crescendo e os impactos ambientais se intensificando. Então, as construções de edifícios, né, que também contribuem naquele processo de ilha de calor, se a gente tem um grande centro urbano, né, se são áreas aí impermeáveis. Então, ou seja, a gente vai ter bastante daquela radiação solar que chega sendo refletida de volta, e se a gente tem os gases aumentando aquela camada que a gente chama, né, olha aí, do efeito estufa, essa área tem a tendência de ficar bem mais abafada, bem mais quente do que comparada a uma área que vai ser mais verde, mais arborizada. E as construções dos edifícios estão ali, né, dificultando a circulação também desses ventos. Então, ou seja, vai ficar um negócio bem mais abafado, um negócio bem mais quente. Beleza? Corte de árvores, construção de edifícios. O que mais chega aqui na sua tela? Olha aí, ó, as estradas asfaltadas, também uma atividade humana, né, nesse espaço natural. Olha aí, ó, a perfuração de montanhas. A gente tem uma bem famosa aqui, que a gente pega ali no sentido agreste, né? Por exemplo, você vai para Garanhuns, eita, terra boa. Enfim, né? Seguindo aqui para o agreste, a gente passa por um túnelzinho famoso ali, chegando nas Serras das Russas. O professor Luciano já fez essa viagem que eu sei. Olha ali. Já, Serra das Russas, viajei muito pela Serra das Tá Russas. bom, hein? No momento em que ela ainda nem era duplicada. Olha aí, ó. E aí estou me entregando aqui, né, professor? Entregando a idade. Entregando a idade, né? Agora melhorou bastante ali, viu, Luciano? Melhorou. Porque tinham muitos acidentes com os veículos que transitavam ali, né? Porque se tornava uma rodovia bem perigosa. Passar ali pelo túnel Cascavel. Isso, Cascavel. É um justamente. túnel assim bem bonito e interessante, porque ele foi cavado por dentro da montanha, né? Exatamente. Então, pipoco de dinamite ali para estourar ali as coisas, Ou né? fazer Tirar aí, pedra. se você não tinha que fazer todo um contorno por fora, né? Senão fazer por cima, né? Mas E aí, no caminho, sentido interior, tem que ter a parada para fazer um lanchinho, né? Eita, Fazer uma um lanchinho, coxinha, uma coxinha, uma pamonha, suquinho de certo? acerola. Sem citar os locais para não fazer o mechan. É Mas verdade. é bom. O turismo gastronômico também é legal. É importante, justamente. Então, ó, corte de árvores, construção de edifícios, estradas asfaltadas, perfurações de barreiras naturais, de relevo. Também aqui, ó, lançamento de resíduos orgânicos, industriais no ar, como também a questão da poluição hídrica. Tudo isso são atividades humanas que vão aí impactando esses ambientes naturais. A criação de animais, né, bem comum a gente vê aí pessoas que gostam do canto de determinada ave, aí pega aquela ave, coloca em uma gaiola e começa a criar na sua residência, então, ou seja, tirando aquele animal que poderia estar ali convivendo no seu ambiente natural, devido em que ele merece estar ali, né, livre para voar, e aí você acaba criando ele enjaulado, tirando ele daquele ambiente dele. Pode ser tanto uma ave como também outros animais que acabam passando por esse processo. Então, são formas do ser humano estar aí impactando as paisagens. Então, aqui, ó, o espaço geográfico vai ser o objeto de estudo, né? Onde o ser humano está inserido, os ambientes naturais. E todas essas inter-relações formam aí o espaço geográfico. Aí chega na questão, né? Outros conceitos se consolidaram como nas categorias da ciência geográfica. Aí a gente já começa aqui com o primeiro, território. Olha aí, ó, a primeira categoria basilar da nossa geografia. Território. Quando a gente fala em território na geografia, vai estar aí relacionado a poder. Está escrito ali, ó, fronteiras, sejam elas definidas pelo homem
ou pela natureza. Então, quando a gente pega o mapa político do Brasil, a gente vai ter o que ele estabelecido naquele mapa, os estados brasileiros, todo aquele contorno, o desenho pertencente à nação brasileira e também aqueles trechozinhos menores que vão estar ali estabelecendo os estados. Então, ou seja, são ali delimitações, são territórios marcados pelo homem. Tem também aqueles territórios pertencentes à Marinha. Então, se você pesquisar lá, território pertencente à Marinha, você vai ver um trechozinho, um raio de quilômetro, próximo à costa brasileira, que vai estar ali, detentora de poder daquelas águas que estão ali, a Marinha. Então, ou seja, se entrar alguma embarcação e não se identificar, a Marinha vai lá, intercepta. Se a gente tem o espaço aéreo, a gente já tem a questão da aeronáutica. Então, ou seja, você vê que a depender do território sempre vai ter uma questão de poder, vai ter sempre uma relação de posse. Quando a gente parte ali para uma questão, por exemplo, se você tem aí na sua casa um animal, por exemplo, você cria aí o seu cachorrinho, seu doguinho, né? É bem comum ele ter aquela questão do território dele. Então, assim, se você pegar aqui, ó, der a comida para o seu doguinho, depois vai tentar tomar dele, ele já começa a ficar meio que raivoso. Se chega outro, chegou outro cachorrinho, a vizinha foi te visitar, aí levou o cachorro dela. Quando ele entra naquele território daquele outro animal, já começa a ter ali uma desavença, porque ele não aceita outro animal naquele território dele. Então, ou seja, ele já está demarcando a sua área. Os biomas já têm aí a sua marcação territorial de uma forma natural, caatinga, cerrado, os pampas, a nossa Amazônia. Tudo isso são demarcações de territórios. Tanto pode ser pelo homem, nessa questão de poder, aqui quem manda sou eu. Passou daqui, quem já vai mandar é o professor Luciano, como pode ser uma questão estabelecida de uma forma natural. Beleza? Então, falou de território, chegou no conceito de território. Eita, geografia vai falar de território, então você já relaciona a questão de poder, de posse. Aquele terrenozinho que você demarca para ninguém invadir. Opa, esse terreno aqui é meu. Então, ou seja, a relação de poder, aquele território é seu. Beleza? Território relacionado a poder, posse. Se o território é relacionado a isso, a região já vai receber aí outros critérios específicos. Pois é, a gente pega, por exemplo, aqui as regiões brasileiras, por exemplo. Cada região vai possuir ali características específicas. Que características são essas, professor? Características pode ser tanto natural, relacionadas a clima, relacionadas ao relevo. Pode ser também características relacionadas a questões do quê? Econômicas, quando a gente parte para uma questão de as regiões geoeconômicas, por exemplo, a gente já vai ter outro desenho atrelado ao processo de região. Então, ou seja, se a gente tem lá o território demarcado pela questão de poder, posse, essa terra aqui vai me pertencer, a região já vai depender aí dos critérios que a gente vai estar estudando. Então, ou seja, se a gente quer pegar uma região por características climáticas, então a gente vai começar a pegar aqueles locais que possuem aquele clima semelhante e ali a gente formou uma região. Não, professor, agora eu quero aquela região que possui aí as características econômicas semelhantes, estão produzindo aí coisas semelhantes. Então, ou seja, a gente já começa a demarcar aqueles locais que possuem aquela economia semelhante e a gente já demarcou aquela região. Então, vai depender de critérios específicos. A depender do critério, a gente vai lá e compõe uma região.
Beleza? Tranquilidade, suavidade. Que foi aí, professor Luciano? Deu uma espreguiçada aí, professor. Aí parte agora, professor, agora sim, viu? Lugar, ó. Eita. O lugar é bom, viu? O lugar é bom porque o lugar já vai estar mais atrelado a uma questão afetiva. Então, ou seja, quando a gente vai trabalhar lugar, é sempre aquela questão de ter uma afeição por um determinado lugar. Então, ou seja, final de semana, por exemplo, se você gosta de sair para um shopping, todo final de semana você vai para um shopping diferente. Então, ou seja, o lugar que você gosta de frequentar no final de semana é os shoppings. Já outra pessoa gosta de final de semana bater uma peladinha com os amigos. Aí sempre tem aquela quadra específica. Olha, bora bater uma bola lá no campo de Aguinaldo? Não, eu só gosto de bater a bola, peladinha lá em Aristeu. Então vamos embora para Aristeu. Então, ou seja, o lugar que você gosta de bater uma peladinha com seus amigos é em Aristeu. Então, ou seja, você sai aí acompanhado dos seus pais. Aí, pai, eita, vamos parar ali para pegar aquele picolé de Dona Maria. O picolé dela é bom. Então, ou seja, o lugar que você gosta de chupar o picolé é lá em Dona Maria. Então, ou seja, falou de lugar, vai estar sempre ligando essa questão de afetividade. Afeição por um determinado lugar. Você gosta de estar ali frequentando. Então, na sua sala de aula, por exemplo, professor Luciano, no seu senhor, viu? Quando o senhor estudava, né? O senhor gostava de sentar na frente, no meio, mais atrás. O senhor era de que turma aí, professor? Eu tinha que ficar na frente. Ficar na frente, disso aqui, ó. Ah! Probleminha de vista, então eu tinha que ficar mais na frente, senão eu não conseguia copiar pra nada. Então não era nem questão de gostar nesse caso. Não era nem questão afetividade, de né? necessidade. Mas tem alguns lugares que eu gosto de. Gosto muito de ir, né? A praia, gosto Olha aí, ó. de ir ao cinema. Opa! Inclusive aproveitei o feriado, né, para assistir um filminho. Muito bom. Coisa boa. E gosto também de ir em determinados locais, assim, né? Fazer umas viagenzinhas. Aí já tem os destinos que eu faço, né? Que são mais comuns, né? Paraíba, Maceió, Natal, né? Então são três locais, né? Que eu gosto muito, né? E Rio Grande do Norte, gostei bastante. E sempre que posso, né, eu gosto de ir a Pipa, no Rio Grande do Norte. É um local bem bom para descanso e aquela natureza bonita ali. Coisa boa. É um lugar que eu gosto. É, com terra boa, viu? Então, ou seja, você vê que vai partir do princípio, né, de que cada pessoa vai estar ali se identificando com um lugar diferente. Então, ou seja, está atrelado essa questão da afetividade. Pode ser também um lugar como ponto geográfico, pode ser também ali, ó. Tu vai agora lá para a Ilha do Retiro, ponto aquele lugar lá, Ilha do Retiro. Beleza, mas quando a gente fala da categoria base lá, lugar, dentro da geografia, presa a questão da afetividade, da familiaridade, da intimidade de um determinado lugar que você tem, que você gosta de estar ali frequentando. Beleza. Território, região, lugar, se tem um espaço geográfico, também tem o quê? A paisagem, que a gente teve uma aula aqui específica falando sobre a paisagem. E aí, ó, muitas vezes ela foi definida como aquilo que a visão pode alcançar, aquilo que a visão pode ver, aquilo que você está ali olhando, aquela paisagem linda. Você acorda de manhã assim, aí chega no estúdio da TV aqui no Nova Nordeste, aí você olha aquela paisagem, vem a professora Maria Carolina, aí você vê que é uma paisagem bonita na sua frente. Então, ou seja, você já está vendo a paisagem com a visão, mas você pode também utilizar os demais sentidos para perceber a paisagem. Tivemos uma aula bem específica sobre isso, é justamente a aula da semana passada anterior, né? Mas aí você pode perceber a paisagem, tanto através do tato, olha ali, Juninho, na tela, ó. Tanto através da audição, do tato, da visão, do paladar, do olfato, utilizando os sentidos, você vai perceber e identificar aquele local, aquele ambiente que você está inserido. Eita, são aí categorias exclusivas
da geografia, não, elas podem aparecer nas demais disciplinas, né, com outros sentidos, né, a depender daquilo que vai estar sendo estudado em história, em português, em ciências, enfim, não ficam aí exclusivas da nossa ciência geográfica. Eita, professor Luciano, tá chegando o finalzinho da nossa aula, como passar rápido, né? Menina, ligeiro demais, viu? Verdade. Vamos lá, se despeça aí, professor Luciano. Vamos lá. Aí eu já tomei, a aula foi tão boa que eu tomei meu cafezinho, Eita. aprendi aqui geografia, ainda até falei na aula, tá vendo? Professor. Olha. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Ó, ficou azul, né? Quando fica azul, você já sabe, né? Então, vá dialogando aí, falem agora com seus colegas de classe, com seus professores, sobre as categorias brasileiras da geografia. Faça aquele esquemazinho no seu caderno, coloca lá, ó, cada categoria. Aí embaixo você descreve que cada um está se relacionando. Fica aí na sugestão de atividade. Um beijo do rostinho lindo. Até a próxima aula, pessoal.